Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas características, alguns saberes que nós consideramos básicos e necessários para o cantor de música popular. Bom, eu sou o professor Marcel Garrido, estou aqui para ajudar você que está no nosso curso de extensão de canto popular, e todos os dias eu vou estar colocando aqui algum vídeo falando a respeito de algum tema, algum assunto importante para o curso, explicando os detalhes do material e até, quem sabe, fazendo algumas demonstrações. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, que está no nosso curso de canto popular, eu peço que você, primeiramente, mantenha a disciplina, porque esse é um dos grandes erros de muitos músicos, que acabam não sendo disciplinados para estudar, para fazer os exercícios, e aí acham que vão conquistar o resultado desejado apenas cantando. E não é assim. A gente sabe que existem algumas dificuldades. Bom, entre os saberes exigidos que nós precisamos estudar, o primeiro está em ter domínio de respiração, ou das técnicas de respiração. Muitas vezes os cantores me param, me perguntam, falam assim: olha, professor, eu tenho dificuldade para respirar, eu não consigo terminar uma frase. E eu pergunto para eles: olha, qual é o exercício que você tem feito para treinar a sua respiração? Você tem conseguido fazer pelo menos os exercícios básicos, Existem os exercícios de apneia, enfim, os exercícios de respiração soltando sonoridades como S, X e F e V, enfim, tem várias coisas que você pode fazer, mas que muitas vezes o cantor não conhece essas técnicas, e por isso ele acaba achando que a respiração vai ser feita unicamente pelo fator de que deu vontade de respirar, então vou parar aqui e vou respirar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então o estudo, o domínio das técnicas de respiração são muito importantes para que o cantor, principalmente o cantor popular, que não tem o mesmo trabalho de estudo que o cantor erudito, possa executar essa tarefa. Entre as outras questões também temos os conhecimentos da fisiologia vocal. A fisiologia vocal é importante que o cantor conheça, porque quase todo mundo canta, mas não sabe que o corpo é o seu instrumento musical. Eu já perguntei para vários cantores: olha, qual é o seu instrumento musical? O cara vem e responde: a voz. É verdade, a voz faz parte desse instrumento, mas o cantor, o instrumentista vocal, ele não trabalha só com a voz, ele trabalha com o corpo como um todo. Então ele precisa também aprender quais partes, quais são os órgãos, quais são as peças anatômicas do corpo que ele vai utilizar. Junto com isso, também tem um outro ponto que eu acabei citando aqui também, que é o conhecimento sobre anatomia. Então, é muito comum que as pessoas não entendam muito um pouco da anatomia, e nos discursos dos professores de técnica vocal, quase sempre você vai escutar o pessoal falar sobre palato duro, palato mole, diafragma, respiração costodiafragmática. Mas o que eu estou falando aí? Então, são perguntas que muitas vezes ficam para o cantor. Por quê? Porque o professor acaba usando os termos técnicos, os jargões da área, e, consequentemente, como o cantor não conhece da fisiologia da voz, ele não conhece da anatomia do corpo e dos órgãos que estão envolvidos, nos sistemas e aparelhos que nos auxiliam aí no processo do canto, acaba muitas vezes sem entender o que o professor está falando na aula. E isso é perigoso, porque muitas vezes o aluno entra mudo, sai calado, não questiona, não pergunta ao professor, e o professor está entendendo ali que ele está aprendendo, Afinal de contas, ele precisa do feedback. E se o aluno não dá esse feedback, aí não tem jeito, a gente é obrigado a continuar, e quando vai ver, já se passou muito tempo, já se falou muita coisa e o aluno não entendeu praticamente nada. Então não é esse o objetivo do curso. Então nós vamos colocar aqui no curso muitas informações voltadas para a parte da anatomia, e da fisiologia da voz. O quarto ponto, que é super importante, é entender o que é técnica vocal. Muitas vezes o aluno está preocupado: mas a minha técnica vocal, certo, você está falando exatamente de quê? Quais são as suas técnicas vocais? É um drive? Tá entendendo? É um melisma? É um ornamento? Um portato? O que você está fazendo, que você considera como técnica vocal? E
O outro ponto importante nesse aspecto do conhecimento sobre a técnica vocal é o aluno compreender e superar aquela visão de que as técnicas vocais são só balela, que não ajudam em nada, e na verdade compreender o quanto, no caso, ela pode ser útil para preparar você quanto cantor, né, vocalista, a realizar o seu trabalho. Então, acho que é fundamental o estudo da técnica vocal sendo compreendido como uma arte, assim como cantar. A técnica vocal por si só, né, já diz a autora Helena Rocco Coelho, é uma arte. Então, se o cantor, o estudante, né, do canto popular, ele sabe fazer bons trabalhos, bons exercícios de técnica vocal, só esses exercícios já podem muitas vezes configurar um trabalho vocal de canto muito bem feito. Bom, eu falei de 4 pontos já, né? Agora vamos falar sobre o 5º ponto, que esse ponto é um ponto bastante polêmico entre os cantores e entre os estudantes de música em geral, que é o conhecimento sobre teoria musical. A gente sabe que muita gente não gosta de ler partitura, muita gente não faz o mínimo esforço por aprender a ler partitura, porque sempre ouviu dizer por aí afora que a partitura é uma coisa muito difícil, que não vale a pena, porque tem muita gente que já toca e não precisa disso. Entre tantas outras falácias, né, que a gente escuta aí no mundo musical, por pessoas que muitas vezes assim têm um talento, mas não buscou estudar ou aprofundar aquilo, e porque já condena esse tipo de conhecimento. Bom, primeiro a gente sabe que condenar qualquer conhecimento sem antes de fato, né, conhecê-lo e verificar seus fundamentos é um erro. E aí a teoria musical já diz tudo, né? É a teoria da música, é aquilo que explica tudo que é feito e a forma com que as coisas são feitas na música. E traz uma forma de compreender isso, de anotar, né, principalmente pelo fato da escrita musical, e também de ler o que os outros já fizeram e deixaram anotados, que é a leitura mesmo do documento. Então, assim, aprender a ler partitura, compreender a teoria musical, é importante para você que é aluno e que está aí querendo aprender um pouco mais. Mas não fica só por aí, tá? Tem outros pontos que são super importantes para o aluno de canto popular, como, por exemplo, o conhecimento do ritmo, da afinação e da dinâmica, que fazem parte de uma atividade de musicalização, que muitas vezes não acontece. O aluno vem para a aula, mas ele não passou pelo processo de musicalização. E aí aqui, quando ele começa a cantar, ele percebe que não consegue afinar, ele percebe que tem dificuldades para seguir o ritmo, ele percebe que não consegue entender o processo de dinâmica. Então isso atrapalha um pouco o trabalho desses alunos. O outro conhecimento de importância que a gente vai dividir com vocês aqui é sobre o saber solfejar. Saber solfejar para o aluno que vai começar a cantar é importante, mas para isso você tem que ter o conhecimento da teoria musical, porque muitos dos exercícios que são passados para o aluno que vai começar aí o canto, que vai desenvolver a tarefa de, enfim, comunicar-se através da música, ele precisa entender a teoria para poder solfejar, porque ele vai receber exercícios por escrito. E por esses exercícios, muitas vezes ele vai ter que fazer uma leitura, e se ele não souber esses conhecimentos, fica mais difícil ainda. Além disso, o solfejar vai ajudar o aluno a compreender o sobe e desce, né, das notas ali na pauta, além da questão das alturas da sonoridade, fazendo com que o aluno tenha maior controle sobre a sua voz. O outro ponto importante são os conhecimentos de intervalos e os conhecimentos de harmonia, tá? Esse conhecimento de intervalo e harmonia é muito importante, porque muitas vezes o cantor pergunta: professor, eu estou fazendo uma primeira, uma segunda voz, como é que eu faço para fazer uma abertura vocal? Bom, através dos intervalos a gente vai vendo como funciona o processo de abertura vocal, e isso também vai permitindo ao cantor ter maior controle sobre essas aberturas, porque você vai estudando os vários tipos de intervalos que existem. Então nós temos intervalos simples, intervalos compostos, e vamos verificar como esses intervalos funcionam dentro, né, do aspecto do estudo vocal. Bom, no campo da harmonia, aí vem aquela questão básica, né? Quase sempre isso acontece muito também na prática do canto coral. O cantor não tem muito domínio sobre a sua própria melodia ali para harmonizar com outros cantores. Então ele acaba cantando e, vamos dizer assim, ele entra na voz da outra pessoa. Então, se ele for fazer um dueto,
ele tem dificuldade. E no curso, a gente tem aqui alguns áudios onde nós vamos trabalhar a questão do dueto, da harmonização vocal com outra voz. E principalmente no campo do gênero, né? Voz masculina e voz feminina, para se ter essa diferença de como é um dueto nesse campo. Né? Então nós vamos ter 2 músicas no decorrer do curso em que você vai poder participar e ter essa experiência. O outro ponto, ou os outros pontos, né, que eu acho que são importantes, são a interpretação e a performance. Bom, interpretação e performance são coisas diferentes, muita gente confunde isso, tá? A interpretação é o tipo de comunicação que o cantor consegue fazer com a sua voz. Então, o jeito da pessoa cantar. Tem gente que canta uma música de uma maneira mais suave, outros já cantam de maneira mais emotiva e alegre, né? Outros já têm uma interpretação diferente das primeiras. Então, tipo, a sensação do sentimento que é trazido pelo cantor no momento em que ele canta aquela canção faz com que o público perceba aquela música de maneiras diferentes. Então isso a gente vai chamar de interpretação. É como se dissesse, por exemplo, vamos pegar uma música aí que canta o Zezé de Camargo e Luciano e vamos ver agora o Leandro e Leonardo cantando a mesma música. Então, tipo, são duplas de sertanejas diferentes, mas que quando forem cantar a música podem trazer interpretações vocais diferentes. O outro ponto que é importante aqui para a gente poder falar é sobre a questão da performance, né? Que, dando continuidade à nossa explicação, essa já tem a ver com a presença do palco, tem a ver como o cantor, né, se coloca no palco, como ele se apresenta, né? Aí vai envolver a questão da vestimenta, vai envolver a questão do cenário, vai envolver a questão da movimentação no palco, da interação gestual com o público, ou até mesmo da interação musical, né, propriamente dito com o público, aquela partezinha que a gente fala assim, ó, canta vocês, então isso também está envolvido na performance, que é aquela característica que vai fazer com que a presença do cantor no palco forme, né, um conjunto completo que a gente vai chamar de show, tá? E por fim, não adiantaria falar de tudo isso se nós não falássemos sobre a gestão da arte. Esse conhecimento é muito importante porque muitas vezes o cantor, não sei se você que está aqui no curso está com o interesse de trabalhar profissionalmente nessa área, mas nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto. Por quê? Porque muitas vezes o cantor é explorado pelo mercado. Então, tipo, a gente vê, principalmente cantor popular, eu estou falando aqui especialmente para o pessoal que está aqui na região do Sertão de Alagoas, que está aqui participando dos nossos cursos de extensão pelo NEARTE. Então, é importante que vocês fiquem atentos a como gerir a arte de vocês. A minha pergunta para vocês nessa hora é: quanto custa o show de vocês? Qual é o valor do seu cachê e por que eu devo contratar você? Então, nós vamos começar a discutir esse assunto. E eu quero que você fique à vontade para perguntar, para questionar, enfim, para colocar aqui a sua dúvida. Desde já, esses são os saberes que nós vamos procurar trabalhar com vocês durante o curso. E eu peço que vocês, né, continuem assistindo às aulas, continuem acompanhando o material, tirando dúvidas. Não fiquem parados no grupo, pelo contrário, movimentem-se, conversem, interajam, troquem conhecimento, experiências, porque isso é bom para a gente enriquecer o trabalho. Bom, vamos continuar. Hoje tem material já disponível para vocês na nossa sala de aula virtual no Google Turmas e amanhã nós teremos um novo vídeo falando de mais assuntos. Valeu, pessoal, até mais!